Pai, Senhor, irmãos, vou contar para vocês uma história bem interessante. Havia um professor muito inteligente que todas as suas palestras, que eram milhares e milhares de pessoas, ele terminava a palestra da seguinte forma: ele questionava o cristianismo, ele desafiava toda aquela plateia de milhares de pessoas, ele desafiava a provar que o cristianismo era verdadeiro. E assim foram por vários anos. E muitos homens de Deus, até pastores que participavam daquela palestra, que era muito interessante, devido àquele homem ser de grande referência, eles se omitiam. E pela inteligência daquele professor, pela eloquência, sabedoria daquele homem, eles se calavam e se acovardavam. Até que um dia aquele homem chegou num teatro que estava lotado, e da mesma forma ele fez uma excelente palestra. Ele, como de costume, desafiou no final o cristianismo. E como ninguém até aquele momento havia defendido ao cristianismo e desafiado aquele professor, ele já estava encerrando, e de repente lá no fundo, ouviu-se uma voz que, em resposta, quando ele disse que provassem que o cristianismo era verdadeiro, se alguém tinha alguma coisa a falar, lá no fundo o porteiro falou: "Eu, doutor". E aquele homem, toda a plateia, com vários homens de Deus, se assustaram. E aquele porteiro, ele falou: "Eu tenho como provar que o cristianismo é verdadeiro". O professor, então surpreendido, chamou aquele homem para falar no microfone, ele foi devagarzinho. E ele estava com a laranja na mão. E começou a descascar aquela laranja devagarzinho. E ele descascando aquela laranja, aí o professor falou para ele: "Sobe aqui então no púlpito para você poder defender o cristianismo". Ele: "Não, doutor, eu não sou muito bom com microfone, não". E continuou descascando a laranja. Todos ficaram observando aquele homem descascando aquela laranja. E o professor: "E aí, você vai provar para mim sobre o cristianismo ou não?". E ele continuou descascando a laranja, até que ele terminou de descascar e começou a chupar aquela laranja. E chupou aquela laranja todinha. E o professor: "E aí, você vai provar para mim o cristianismo?". Fica aí chupando essa laranja. Aí ele falou assim: "Eu vou provar, doutor, com a seguinte questão: essa laranja que eu acabei de chupar, era doce ou azeda?". E o professor então buscou na sua inteligência tentar entender aquela questão e ele falou: "Não sei, porque foi você que experimentou". Então aquele porteiro, ele falou: "Tá aí o segredo do cristianismo, doutor. O senhor nunca experimentou. A laranja era muito doce. Eu experimentei. Pois o cristianismo é da mesma forma. Eu perdi a minha esposa, perdi meus filhos, me entreguei nos vícios, perdi meu emprego, perdi minha saúde, perdi tudo. Mas quando eu me entreguei para Jesus Cristo, quando eu experimentei a Jesus Cristo, o cristianismo, eu recuperei tudo. E o principal, eu ganhei minha salvação. O segredo de tudo é isso, doutor: experimentar. O senhor fala daquilo que o senhor nunca experimentou. Então experimenta, que o senhor vai ver o poder que tem na pessoa de Jesus". Aquele professor, então, pela primeira vez, ele saiu daquele lugar de cabeça baixa, refletindo sobre aquelas palavras simples, mas poderosas daquele homem. E toda aquela plateia pôde aplaudir um simples porteiro, mas que naquele momento estava cheio da presença do Espírito Santo. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje: experimente ser um homem de Deus, experimente seguir a palavra do Senhor, experimente ser um cristão genuíno, e você vai ver o poder que tem na pessoa de Jesus através do cristianismo. Deus possa te abençoar em nome de Jesus.